Jesus. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor e quero neste momento compartilhar uma reflexão da palavra. Pedir que abram as vossas Bíblias, aqueles que estiverem ao alcance de uma Bíblia, que venha estar abrindo no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 20, eu irei ler dos versículos de 1 a 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, versículos de 1 a 6. Diz assim: Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhes disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Deus, eu agradeço pela tua palavra, ó Pai. E peço, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha estar ministrando, Senhor, nas vidas de cada um, ó Pai, em nome de Jesus, por meio da tua palavra, Deus. Que as nossas mentes e os nossos corações sejam cativados à obediência da mesma, no nome de Jesus. Eu quero tematizar esta reflexão da seguinte maneira: resultados da oração que agrada a Deus. Então, falarmos sobre oração. Oração ou orar é um agradecimento, é uma maneira de reconhecimento ou ainda um ato de louvor a Deus. É uma conversa franca, aberta, que declaramos a Deus nossos temores e limitações. É ter comunhão com Deus. Então, pelo menos estes conceitos eu quero trazer neste momento sobre a oração. A oração não é simplesmente eu me colocar diante de Deus e apenas pedir. É claro que faz parte, sim. Nós oramos, claro, em agradecimento, em gratidão. Pedimos, sim, a Deus por meio da oração, mas vai além disso. E eu quero falar sobre a vida deste rei, ou sobre a oração deste rei, que foi uma oração que agradou a Deus. No entanto, se nós formos voltar para o texto, eu quero reler o versículo 1, que diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhes disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, a oração do rei Ezequias foi uma oração que agradou a Deus? Sim, mas o versículo 1 vai dizer que o rei Ezequias, ele estava enfermo. O rei Ezequias, o texto vai dizer que havia sobre ele uma sentença de morte, e ainda a casa do rei Ezequias estava em desordem. E mesmo diante disso, o texto que foi lido, nós conseguimos perceber que o rei Ezequias vivia uma vida agradável a Deus. E por este motivo, por estas atitudes que o mesmo tinha diante de Deus, ele orou
e Deus se agradou da oração do mesmo. E nós precisamos orar. A oração, ela vai fazer com que nós tenhamos comunhão com Deus. A oração, ela vai fazer com que nós nos aproximemos, nos acheguemos a Ele. E a Bíblia diz que à medida que nós nos achegarmos a Deus, consequentemente, Ele se achegará a nós. O que a Bíblia fala sobre oração? Sobre a oração. Eu quero fazer a leitura de um texto que está lá no livro de Tiago, capítulo de número 5. Tiago 5, versículos 15 e 16. Tiago, capítulo de número 5, os versículos 15 e 16 diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a Bíblia vai nos mostrar que a oração, o texto diz que a oração feita com fé, ela gera cura. A oração feita com fé, ela traz ou ela gera perdão dos pecados. A oração ainda, o versículo de número 16 diz que a oração feita pelo justo ou por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos orar. Nós necessitamos, a oração em nossas vidas deve ser uma questão de necessidade, de sobrevivência. A oração ela gera vida em nós, ela gera comunhão com Deus. E nós precisamos ter o hábito, nós precisamos ter prazer de orar, de buscar a Deus, de clamar a Ele por meio das nossas orações. Eu quero falar sobre alguns motivos ou algumas orações, alguns tipos de orações que Deus não responde. Tiago, capítulo de número 4, versículo 3. Tiago 4, 3 diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, o primeiro motivo que de repente Deus não atenda a oração de alguém, porque está pedindo de maneira errada, está pedindo mal, como diz o texto. E a Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então as nossas orações, elas devem ter o propósito de glorificar o nome do Senhor. Então, alguém que até ora, mas pede, como disse aqui o texto, pede para gastar com os prazeres, para gastar com os deleites, Deus até ouve, porque todas as orações que fizermos Ele vai ouvir, mas Ele não irá conceder aquilo que estiver pedindo a Ele por meio da oração. Então, o segundo motivo que Deus pode não atender, não conceder aquilo que alguém esteja pedindo em oração. Mateus, capítulo de número 6, Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Mateus 6, 5 diz assim. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas,
pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, as orações feitas de maneira hipócrita são orações que Deus não responde. Porque Deus, Ele conhece a intenção dos nossos corações. E por mais que de repente por mais que de repente você esteja pedindo algo a Deus, dizendo algo por meio das palavras, mas se a motivação do meu coração estiver contrária à vontade de Deus, isso é hipocrisia, é uma oração fingida, e Deus não irá responder. Deus não responderá uma oração dessa natureza. O outro tipo de oração, o outro motivo de uma oração não atendida, Salmos de número 66, versículo 18. Salmos de número 66, versículo 18. Salmo 66, 18 diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, o outro motivo de Deus não atender uma oração, não responder orações que são feitas, ou alguém que pede algo a Deus, mas está vivendo na prática do pecado de maneira deliberada. Pecar, errar, todos nós, sim, falhamos, erramos, somos seres humanos. No entanto, nós precisamos compreender que o pecado na vida do crente, ele deve ser por acidente, mas não algo que você faça por prazer. Nós não podemos e não devemos ter prazer em pecar. Nós não podemos achar que pecar e não confessar seja algo natural. Nós precisamos compreender que falhamos, que erramos, sim, mas nós precisamos, todas as vezes que nós pecarmos, nos arrependermos e buscarmos socorro de Deus e mudar. Essa deve ser a postura do crente em relação ao pecado. E o salmista Davi disse isso: se eu guardasse o pecado no meu coração, Deus não teria me atendido. Então, de repente você está pedindo a Deus algo, você até está orando, mas Deus não tem ainda respondido a sua oração. É necessário que você e é necessário que nós passemos em revista as nossas vidas e possamos analisar o que pode estar ocorrendo. É verdade que todas as nossas orações Deus irá responder, sim, mas existe um tempo para que isso aconteça. Existe um tempo para que todas as coisas aconteçam em nossas vidas, e Deus sabe o tempo exato. Mas alguém já disse que todas as orações Deus responde sim, mas há ocasiões que Ele vai responder sim, há ocasiões que Ele pode responder não, há ocasiões que Ele pode responder espera, ainda não é o tempo. E se Deus tem dito não às suas orações, qual é o motivo? O problema está em Deus? Com certeza não. Se Deus tem dito não às suas petições, qual é o motivo que tem ocorrido? O rei Ezequias foi alguém que, mesmo diante da situação que estava vivenciando, mas ele orou e Deus se agradou da oração que Ezequias fez.
O texto lido, base, segundo o livro dos Reis, capítulo 20. O texto vai dizer que antes de Ezequias sair do templo, ele estava no pátio do templo. Antes de Isaías sair do templo, Deus disse: Isaías, volta e diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas e eu sararei ele dessa enfermidade. E Isaías volta e diz a Ezequias aquilo que Deus havia mandado ele falar. E sabe por quê? Porque antes de Deus se agradar da sua e da minha oração, Ele precisa se agradar das nossas vidas. Porque já foi dito que eu não posso fazer uma oração achando que estou enganando a Deus. Uma oração hipócrita, uma oração fingida, porque Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem eu sou. Deus conhece a minha essência. E Deus sabia tão somente que tudo aquilo que Ezequias orou era verdade. O rei Ezequias não fez uma oração imensa. Não. O rei Ezequias disse: Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade. Fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Essa foi a oração de Ezequias. Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. A oração do rei Ezequias, as palavras ditas por ele a Deus, estavam respaldadas em uma vida que glorificava o nome do Senhor. Então, para que Deus atenda as minhas orações, para que Deus atenda as suas orações, eu preciso pedir, mas eu preciso estar vivendo uma vida agradável a Deus. Porque caso contrário, Deus não irá responder as minhas orações. Caso contrário, Deus não irá responder as nossas petições. Eu quero concluir a minha fala neste momento, falando sobre os resultados da oração que agrada a Deus. Esse foi o nosso tema, resultados da oração que agrada a Deus. O que acontece? Qual é a recompensa que eu tenho quando eu oro e Deus se agrada da minha oração? Porque às vezes as pessoas pensam que ela orar, elas estão fazendo um favor a Deus. Quando na verdade, orar, nós estamos trazendo benefícios para nós mesmos. Deus é glorificado por meio da oração? Sim, quando é uma oração agradável a Ele. Acontece sim isso. No entanto, os benefícios nós recebemos. Por exemplo, no primeiro livro de Samuel, eu quero falar sobre o primeiro resultado. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, o versículo de número 9. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O versículo de número 20 diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Então, o primeiro resultado, ou um dos resultados de orarmos e a nossa oração agradar a Deus, teremos ou temos as nossas petições atendidas. E essas petições, quando atendidas, elas virão
como recompensa, por meio, de repente, de uma salvação, por meio de uma cura, libertação e tantas outras coisas que Deus pode nos proporcionar por meio das orações que nós fizermos e que agradar a Ele. Então eu quero que você fique com esta palavra nesse momento. Nós precisamos orar. A oração é a nossa respiração. Nós precisamos alimentar o nosso espírito por meio da leitura da palavra e por meio da oração. Mas nós não podemos fazer de qualquer maneira. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, sim. Mas é necessário que a nossa vida esteja respaldada na palavra. Eu preciso estar vivendo uma vida agradável aos olhos do Senhor, para que Ele ouça e responda a minha oração, para que Ele ouça e responda a sua oração. Então, fique com esta palavra, que Deus nos abençoe. Eu quero ainda orar pela sua vida neste momento, no nome de Jesus. Deus, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, porque nós temos a convicção plena, Pai, que todas as orações que nós fizermos e ainda faremos, ó Pai, Tu estarás com os ouvidos atentos, ó Pai, para nos ouvir. Deus, mas ajuda-nos, Paizinho, a vivermos uma vida que glorifica o Teu nome, Deus. Porque se nós vivermos uma vida que agrada a Ti, as nossas petições consequentemente serão também assim, agradarão o Teu coração. Abençoa, Pai, as vidas de cada um, Senhor, que está ouvindo, que está vendo, ó Pai, que está acompanhando esta palavra. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, que o Senhor dê forças, ó Pai, ânimo para Te buscar, ó Deus, no nome soberano e santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi